É Deus, aleluia. Deus tem mistério nesse lugar. Ô, general de guerra. Aleluia. Aleluia, estenda suas mãos. Oh, glória a Jesus. Senhor, meu Deus, Olha isso. Pai, Senhor, está aqui Glória, você. glória. É Deus. A tua filha, a tua ungida, Senhor. Sim, Deus. Porque ela te chamou pelo nome. É, Pai. general. Ela vai também a tua igreja. Sim, Jesus. Desce do teu santo, Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Sobre a vida dela, Sim, Senhor. Deus. Aleluia, Deus. Derrama-nos, Pai, dela, Senhor, a tua mensagem, Pai. Aquilo que tu queres entregar nessa noite, Senhor. Derrama na tua igreja. Deus, derrama, meu Na Senhor, tua da filha. tua. Sim, Deus. Glória, glória, glória. Derrama tua glória, Senhor. Sim, Ah, Deus. Deus, seja ela. Seja, Seja a vida Deus. dela. Seja, Trouxe a Deus. vida dela. Glória a Deus, em nome de Toma Jesus. emocional. Vai tomando, Deus. Aleluia. Hoje, guiando a tua filha. Sim, Deus. Guiando a tua filha para Sim, ir santo. Ô, general de batalha. Glória, Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. glória a Deus. Você que pode Jesus. sentir a presença de Deus. Você vai dando glória para Jesus. Glória a Porque Deus. Deus falou assim para mim. É noite de festa. Eita. É noite de festa, de celebração. Porque o céu está se manifestando nesse lugar. Porque Deus está entrando com provisão na tua causa. Porque Deus hoje está dando basta na afronta do inferno, dos seus demônios contra a tua vida. O Senhor falou assim, diz para a minha igreja se alegrar. Se regozijar na minha presença. Porque hoje é noite de vitória. Aleluia. Abra comigo a tua Bíblia aí. Em Mateus capítulo 14. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. O Senhor falou assim, grande é a guerra, mas grande é a vitória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Vem dando glória comigo, porque Jesus, Ele vai operar uma maravilha neste lugar, nessa noite. Aleluia. Você que crê, você que consegue ver o mundo espiritual, você vai ver Deus pelejando. Deus hoje advogando a tua causa neste lugar. Não é conto da carochinha, não. É o céu agindo aqui, aleluia. Travou-se a batalha na terra e no céu. Tu tem noção que o céu está trabalhando? Os demônios guerreiam contra Emanuel. Mas tu vê que hoje guerrear. A batalha travar, ela vai destravar. Como ela vai destravar hoje? Quando os vasos da casa começam a orar. Oh, travou-se a batalha.
ter que te ver exaltado, porque Deus já preparou uma mesa pros teus inimigos. Livra-me, Senhor, na semana dos nossos inimigos. Deus me mostrava luzes, clarões, mas não eram essas luzes brancas não, eram luzes amarelas, aquele amarelo fluorescente. E Deus falava assim: eu estou mandando fogo hoje. Eu estou mandando fogo hoje sobre essa igreja. E quando o pastor falou vai ter crescimento, Deus já veio falando comigo, mas Deus falou: para ter crescimento tem que ter avivamento, tem que ter poder de Deus, tem que ter unção, presença do Espírito, senão não tem crescimento na obra. Aleluia. E o Senhor falou assim: glorifica meu nome, porque nessa noite vai ter festa no céu e vai ter choro no inferno, porque os demônios vão voltar para lá chorando, porque os projetos deles, os planos deles para a minha vida e para a tua vida nessa noite, eles caíram por terra. Glória, glória a Deus. Aleluia. Vamos estar lendo alguns versos aqui de Mateus, capítulo 14, verso 22. Jesus anda por cima do mar. Aleluia. Glória, glória a Jesus. O ambiente está propício para milagre. Aleluia. Se você crê, dá glória. Glória a Deus. Aleluia. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali ele só. E o barco estava já no meio do mar, a sua
açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Até aqui, irmãos. Senta glorificando o nome do Senhor, porque o ambiente, como eu falei, o ambiente está gostoso, o ambiente tem a presença de Deus, e aonde tem presença de Deus, o céu se manifesta, Deus opera, Deus trabalha, e o milagre acontece. E Jesus, me dando essa palavra, uma palavra muito conhecida da igreja, que a gente encontra também em Marcos, no livro de João também fala. Nessa noite nós vamos falar, irmãos, algo que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu espírito para que pudesse passar para você. Noite de ceia, noite de alegria, é noite de vitória, porque aquele que venceu na cruz, ele continua sendo vencedor. Ele continua sendo vitorioso. E porque ele é vencedor e vitorioso, ele te faz ser vencedor e vitorioso também. E nós vamos ver, que na Bíblia, Jesus faz esse trajeto várias vezes, de um lado para o outro, fazendo missões. Nós vamos ver aqui que Jesus, ele tinha um ministério itinerante. Uma hora ele estava aqui, outra hora ele estava ali, e sempre pregando o evangelho e ensinando a palavra. De repente, depois de ele estar ali no meio da multidão, houve milagre no meio da multidão. Jesus falou: agora vamos se preparar para ir para outro lugar. Porque Jesus queria e tinha um objetivo de chegar em outra terra para realizar sinais, prodígios e maravilhas. Então nós vamos ver que Jesus não para. Ele realiza milagre aqui, daqui a pouco ele realiza ali, daqui a pouco ele realiza acolá. Jesus está sempre realizando milagre. Todo lugar que Jesus ia era com propósito. E ele falou que ele deu uma ordem aos discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante. Só que Jesus dá uma ordem, os discípulos obedeceram, mas tem um porém nessa história. Jesus não foi com eles foram sozinhos. Jesus fica se despedindo da multidão e fica para orar. E os discípulos saem do barco, provavelmente o barco de Pedro, e vão para outro lugar. Vão, numa direção, numa ordem dada por Jesus. Se Jesus te der uma ordem hoje, vai, toma a direção, toma o rumo. Mas eu não vou, vai você. Jesus não falou, vocês querem ir? Jesus falou, vá. A Bíblia fala bem claro, foi uma ordem. Jesus te deu uma ordem, você está cumprindo a ordem que Jesus te deu? Ou você está teimando em cumprir aquilo que Jesus ordenou que você faça? E os discípulos entram no barco, obedecem a Jesus e vai. Só que a Bíblia vai dizer que quando eles chegam no meio do mar, se levanta um vento contrário. Diz assim, o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Só que interessante, irmãos, que nessa passagem, o vento não era um vento direcionado por demônios, pelo diabo, como foi na outra tempestade. Na outra tempestade o vento veio, mas era da parte do adversário, querendo impedir os discípulos de chegar.
Mas esse vento contrário que está soprando agora não é da parte do inimigo. Esse vento contrário que sopra agora é da parte de Deus. E soprou um vento contrário na metade do caminho. E aí, se sopra um vento contrário num barco, que Jesus falou para você, entra no barco e vai. Eu não vou não, eu vou ficar, mas tu vai. Chega no meio do caminho, o vento começa a soprar, o que você faz? Você vai murmurar porque Jesus não estava contigo no barco? Você vai começar a ficar desesperado? Está no meio do caminho, o que você faz agora? No meio do caminho fala de decisão. Na metade do percurso, tu volta, tu regride ou tu continua para frente remando, tu continua botando água para fora, mas confiando no Senhor. Jesus está lá do monte orando, mas está ligado nos discípulos. Porque na outra tempestade eles passam numa experiência que vem, né? O mar fica revolto, mas na proa do barco tem alguém que podia solucionar o problema deles. Eles colocam água para fora, eles ficam desesperados, mas eles sabiam que Jesus estava ali. Que no barco com eles tinha Jesus. E de repente Jesus levanta, ele manda até o vento calar. Interessante, né, irmãos? O vento tem voz. Jesus falou para ele, cala-te. Tem vento que levanta na tua vida que tem voz, eu não tenho. E só Jesus para calar. Porque às vezes, né, o próprio vento é o próprio inimigo. E tem que ter Jesus com autoridade para dizer, cala-te, aquieta-te. Só que aqui esse vento é contrário e não é o inimigo, é o próprio Deus. Tem vento que sopra na minha vida e na tua vida, que não é Satanás, não é o diabo, é Deus querendo te levar para o lugar de origem. O vento está soprando aqui para levar o barco dos discípulos para o lugar que Deus queria que ele chegasse. Tinha um lugar de origem para aquele barco chegar com aqueles discípulos. E aquele vento sopra para levar eles para o lugar certo. Tem vento contrário na tua vida que sopra, não é para te matar, é para levar você para o lugar certo. É para levar teu barco para o lugar de origem. E eles ali não deviam de estar entendendo nada. Sabe por quê, irmãos? Tu já viu o avião? O avião para decolar, ele decola o quê? No sentido que ele vai no percurso dele, ou ele decola ao contrário ao vento? Ele decola no sentido contrário do vento. Sabe por quê? Porque o vento impulsiona ele e ele chega no lugar de origem que ele tem que chegar. É por isso que muitas das vezes Deus faz você decolar no lugar contrário. Ah, mas eu tenho que ir para lá. Não, o Senhor fala assim, tu tem que ir para cá primeiro, para depois tomar impulso, igual o avião, para tu chegar e decolar para o lugar de origem. Quer decolar para o lugar certo? Primeiro você vai pegar o vento contrário. Vai fazer igual o avião. E Jesus já sabia que o vento contrário era para levar eles para o lugar aonde eles tinham que chegar. Sabe por quê? Porque aqui, Jesus queria que eles chegassem em Betsaida. E se Jesus não permite o vento contrário, eles não chegavam onde Jesus mandou. Se o vento não dá direção, eles não chegam no lugar aonde eles tinham que chegar. Tem hora que o vento vai soprar também para te dar direção. É para você saber aonde você tem que chegar. E a Bíblia diz que as ondas começam a bater no mar. E as ondas começam a fazer o quê? A colocar o barco para um lado e para o outro. E começa a desestabilizar os discípulos ali no alto mar. As ondas começam a movimentar o barco. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, o seguinte. O vento era contrário para dar direção. Mas as ondas, ela batia para trazer o quê? Pânico, medo, desespero. Então o problema ali não era o vento, porque o vento Deus que mandou. Mas o inimigo, ele se aproveita das oportunidades que ele tem para querer trazer o quê? Aflição e preocupação do coração. Aí ele pegou aquela oportunidade do vento e ele começou a fazer o quê? Começou a usar as ondas para poder começar a balançar o barco e aqueles homens começarem a temer. Tem hora que na nossa vida também é assim. Vem um ventinho, vem uma situação, vem um problema, vem um desafio, aí o diabo vem aproveitar
está mais desesperado do que tu já está. Aí começou as ondas se bater. E lá do monte Jesus está vendo tudo. Falou, e agora? Quero ver como é que eles vão sair dessa. Porque na outra tempestade eu estava dentro do barco. Na outra tempestade eles não tiveram fé, mas eu me levantei e repreendi. E agora Jesus não está. Aí Jesus fica só observando. E a situação começou a piorar. O vento e mais as ondas se batendo. Aí Jesus olha para eles e a Bíblia fala que já era a 4ª vigília da noite, quando Jesus veio andando por sobre as águas. Eles saíram de tarde, chegaram na metade do caminho, começou a ter problema com o vento e com as ondas. E a Bíblia vai dizer que Jesus só chega na 4ª vigília da noite. Sabe por quê, irmãos? Jesus não vai chegar na hora que você quer. Jesus vai chegar na hora que é necessário. Aleluia. Jesus deixou passar horas e horas. Eles ali no mar, passando por situação difícil, passando por aquele contratempo de novo. Era outra situação no meio do mar. E Jesus esperando o momento certo para agir. Eu quero dizer para você, irmãos, que ainda que já tenha um tempo considerável que tu está passando a luta, que você está vivendo aí esses teus problemas, essas tuas situações, o vento está sendo contrário na tua vida, mas Jesus está esperando a hora certa para se manifestar a teu favor. Porque quando Jesus viu as ondas começarem a se bater, aí Jesus falou, não, o vento sou eu. Agora as ondas já é o inimigo querendo se aproveitar para querer levar o barco a pique. Aí Jesus falou, agora eu vou me preparar para entrar em ação. E isso já era madrugada. O barco já estava ali, ó, os discípulos ali naquela peleja. Quanto tempo? Desde a tardinha. Mas Jesus chegou na madrugada. Eu quero dizer para você que é na madrugada da tua aflição que Jesus vai chegar hoje. Aleluia. É na madrugada desse teu problema que Jesus vai chegar hoje. Porque quando as ondas começaram a querer destruir o barco, Jesus falou, agora eu vou entrar em ação. Agora eu vou fazer. E de repente, vem Jesus andando por sobre as águas. E ele vem andando por sobre as ondas. E ele vai andando, e ele vai andando, e ele vai ali, irmãos, se equilibrando sobre as ondas, até chegar no barco onde estavam os discípulos. Eu quero dizer para você, sabe o quê? Que as ondas podem estar querendo derrubar teu barco. As ondas podem simbolizar o problema que está se levantando para querer te afundar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quem vem andando sobre elas é Jesus de Nazaré. Aleluia. Quem vem andando sobre as ondas que está querendo te desestabilizar é Ele mesmo, é Jesus. Ele tem o domínio sobre as ondas. Se o problema é as ondas, Ele está andando sobre elas. Se o problema na tua vida hoje, aleluia, é na família, financeira, profissional, é no teu ministério, eu quero dizer para você que Jesus está andando sobre eles. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Jesus está no controle do problema. Porque Jesus consegue andar por sobre as ondas. Jesus anda por sobre a água. Ele tem o domínio do problema e da situação que estava querendo levar desespero àqueles discípulos. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus tem controle e domínio sobre a situação que está trazendo desespero para você em alto mar, querendo afundar o teu barco. Ele vem andando sobre os problemas. Ele vem andando sobre as ondas. E aqueles discípulos dizem o quê? É fantasma. Porque nem eles acreditavam que era Jesus. Talvez, sabe por quê? Porque eles já deviam de ter perdido esperança que Jesus ia chegar para dar livramento a eles. Nessa noite talvez você também ache assim, Jesus não vai chegar mais não. Jesus não vai vir resolver meu problema não. E se ele vier de contra você na madrugada, vai dizer assim, é fantasma. Mas você vai dizer que é Jesus? Tu já perdeu a fé? Vai dizer que é fantasma. Os discípulos, eles estavam desesperançosos. Então eles já não acreditavam mais que Jesus ia vir para prestar socorro a eles. E eles falam o quê? É fantasma. E às vezes, meu irmão, sabe por que tu perde a bênção? Porque Jesus já veio ao teu encontro para te socorrer e tu está
está confundindo Jesus com fantasma. Tu já clamou, já pediu socorro. Jesus já veio andando sobre as águas. Jesus já veio em direção ao teu barco para te dar vitória. E tu está olhando para Jesus, está confundindo ele com fantasma. Como é que tu quer vitória se tu não consegue conhecer o teu Jesus? Se tu não consegue conhecer o teu Senhor, vindo ao teu encontro para te dar livramento. Aleluia. Aleluia. E eles gritaram com medo. Estava com medo daquele que vinha andando sobre as águas. Jesus deve ter pensado assim, será que eles não me conhecem? Será que eles não estão conseguindo me reconhecer? Por mais que seja madrugada, por mais que eles estão assustados, apavorados, não estão conseguindo ver Jesus vindo de encontro ao barco. Será que os problemas estão trazendo medo e cegueira espiritual para você? E você não está vendo que é Jesus que está vindo ao teu encontro para te dar livramento e vitória? Aleluia. Será que tu não entende que é Jesus chegando para te pegar nesse barco e te levar para um lugar de origem onde Ele quer levar? E te dar bênçãos e fazer acontecer milagre na tua vida. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Irmãos, nem a voz de Jesus eles reconheceram. Pedro ainda falou: se é tu mesmo, me chama para andar contigo. Poxa, se eles não conseguiram enxergar Jesus, mas a voz de Jesus é irreconhecível. Se tu é crente e não conhece a voz de Jesus, meu irmão, o que é que está acontecendo contigo? Jesus falou: não temais, sou eu. E eles estão o quê? Desorientados. É tu mesmo, me dá uma prova que és tu. Jesus está chegando. Jesus está entrando nessa crise aí. Aleluia. Jesus está entrando nesse problema. Jesus está chegando com a solução. Mas Ele está falando: sou eu, não temas. Primeiro confunde como que se ele fosse fantasma. Agora não reconhece a voz do Mestre. Jesus está falando: calma, sou eu, estou chegando. E estão dispersos, não estão ouvindo, não estão entendendo, não estão sabendo que é o Mestre que está chegando com socorro. Aí fica demais, né, irmãos? Aí Jesus deve ter dito assim: o que está acontecendo com esses discípulos que não estão conseguindo compreender que a voz é minha, que quem está dizendo não temas, eu sou contigo, sou eu. Você precisa ouvir a voz dele e reconhecer que é ele. Aleluia. No meio da tua tempestade. Aleluia. Jesus falou para ele o quê? Venha. Jesus mandou Pedro ir. Pedro foi. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento muito forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou. Irmãos, esse versículo aqui é muito interessante. É algo maravilhoso, assim, que o Espírito Santo falou tremendamente comigo. Pedro foi, mas ele se apavorou com a força do vento. Às vezes, irmãos, você quer ir, você quer encarar a batalha, você quer encarar o desafio, você pensa que você é herói, super-herói dos quadrinhos animado. Me chama que eu vou. Aí você vai lá com a tua valentia: eu vou. Se és tu mesmo, eu quero andar também por cima das águas. Pedro era ousado, era. Saiu do barco e foi. Era ousado, mas era ser humano. Era de carne. E tem hora, irmãos, que a gente quer sair também para guerrear. Jesus não mandou ele ir. Ele que se ofereceu para ir. Aí Jesus falou: tu quer vir? Então vem. Então vem encarar esse vento aqui. Quero ver se tu vai encarar. Tem horas, irmãos, que a gente também quer ir resolver um negócio. Vamos lá, Jesus. Manda eu ir também que eu vou. Manda eu falar também que eu vou falar. Aí Jesus falou: vai? Quer vir? Quer encarar o desafio? Quer provar do vento forte? Quer encarar as coisas espirituais que eu estou enfrentando para chegar até vocês? Deixou ele ir. Quando ele sentiu que o vento era forte demais, o que aconteceu com ele? Ele teve medo. Ele teve medo e é começando a afundar. Aqui a Bíblia não diz que Pedro afundou. Porque eu peguei bem esse pedacinho aqui. Porque nós já escutamos muito, já pregamos e já ouvimos muito falar que
Pedro afundou e Jesus foi lá e levantou ele. Mas nas três passagens, tanto em Marcos quanto em João quanto em Mateus, não diz que Pedro afundou, diz que Pedro começou a afundar. É diferente de alguém que afundou. E começando ele a afundar, ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e o segurou. Aqui nós vamos ver, irmãos, que quando Pedro começou a ter medo, quando ele viu que o negócio ia dar ruim para ele, o que ele fez? Ele clamou. Deus está falando conosco nessa noite. Quando você estiver no meio de uma situação, no meio de um vento forte, no meio de uma prova, e você vê que você vai afundar, que o negócio vai dar ruim para você, sabe qual é o segredo? Pedir socorro a Jesus. Pedro não pensou duas vezes, ele clamou e Jesus socorreu. Não espera afundar para pedir socorro, não. Se o negócio já está começando a dar ruim, se você já está vendo que a coisa não está indo de boa, já começa a clamar. A vitória do crente está no clamor, está na oração. A Bíblia fala: clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. A tua vitória no teu momento difícil, quando você vê que está afundando, quando você está vendo que não tem jeito, não tem saída, quando você está vendo que o negócio está começando a dar ruim para você, você tem que clamar. Pedro clamou e Jesus estendeu a mão. A tua vitória depende disso. Está vendo que o negócio não está indo por um caminho que vai dar coisa boa, meu irmão? Começa a clamar. Começa a invocar o nome de Jesus. Porque Jesus estava ali pertinho de Pedro. E quando ele pediu socorro, ele falou: opa, é agora. Porque ele estava próximo. Se você está perto de Jesus, se tu anda com Jesus, quando tu começar a afundar, quando tu começar a temer o vento, quando você clamar por socorro, Jesus está pertinho e Jesus vai te socorrer. Aleluia, glória Jesus vai estender a mão para você. Só não pode estar longe, tem que estar perto. Aleluia. Porque se estiver perto, ele vai estender a mão e ele vai te colocar de pé e vai te colocar de volta para o barco. Aleluia. Glória a Deus. E aqueles discípulos ficaram olhando tudo aquilo e ficaram o quê? Espantados de novo. Só que da primeira tempestade, aqueles discípulos falaram: nossa, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eles ficaram impactados, porque eles viram Jesus repreender o vento, eles viram Jesus repreender as ondas, eles viram Jesus dar ordem e o vento aquietar. Então eles ficaram ali, né, irmãos, maravilhados com o poder de Jesus. Mas nessa segunda tempestade, a Bíblia fala que eles se aproximaram, eles entraram no barco, se aproximaram e adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia. A resposta dos discípulos foi diferente. Na primeira vez eles ficaram o quê? Impactados com o que Jesus fez. Mas como eles já conheciam Jesus, como eles já vinham, né, numa caminhada com Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que Jesus, ele era alguém que podia fazer milagres. Ali, na segunda tempestade, os discípulos já têm mais intimidade, os discípulos já têm mais sabedoria e conhecimento, e eles adoram e dizem: verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia. A resposta deles já é diferente. A tua resposta hoje já tem que ser diferente. Porque quantas tempestades tu já passou? Quantos mar revoltos tu já teve e a mão do Senhor te sustentou, te segurou e não deixou tu ir a pique. O teu barco não afundou. Satanás não te destruiu, porque Jesus estava lá contigo. Então nessa segunda tempestade, ele já reconhece que ele é Filho de Deus. Então a tua maturidade já tem que estar, irmãos, no nível elevado. Tu não tem que mais ficar: quem é esse? Porque lá eles estavam descobrindo quem era Jesus. Agora aqui, eles já andavam com Jesus, eles já viam o que Jesus fazia, e eles já estão falando de uma forma diferente. Eles já falam assim: é Filho de Deus. Porque a maturidade chegou, porque a intimidade cresceu, porque as coisas que Jesus
fazia, já estava dando certeza a eles que ele era o Filho de Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, nessa noite, que às vezes o Senhor, Ele vai fazer você passar uma tempestade, duas tempestades. Não é porque Ele quer soprar um vento contrário para te destruir ou te envergonhar. Mas teve a primeira tempestade, teve a segunda. Acalma o teu coração, porque na segunda tempestade tu já está mais amadurecido. Na segunda tempestade, a tua fé já está mais firmada. Na segunda tempestade, tu já vai passar por ela e tu já vai adorar e vai reconhecer que é o Filho de Deus que está chegando, que está andando sobre as águas, que está vindo ao teu encontro para te dar vitória. Glória a Deus, aleluia. Na segunda tempestade, tem mais experiência. Na segunda tempestade, tu está mais firme. Na segunda tempestade, a tua fé está mais firmada. Quando o vento soprar, tu sabe que é um vento contrário, mas tu vai dizer assim, é Deus. É Deus, porque Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Deus está querendo me levar para algum lugar. Deus está querendo mudar o percurso. Aqui, os discípulos já eram mais amadurecidos. Aleluia, Jesus. Eles já tinham passado por outra tempestade. Eles já sabiam quem era aquele que tinha domínio e autoridade sobre a tempestade. Jesus não estava no barco, mas não é por causa disso que ele não estava desligado das coisas que estavam acontecendo no barco ao qual os discípulos estavam indo para o outro lado. Talvez você está num barco hoje e você vai dizer assim, Jesus, ele não está no barco comigo, mas ele não perdeu o controle do teu barco. Ele continua olhando para o teu barco. Não é porque você não está vendo ele dentro da situação que ele não está olhando para você. Interessante, irmãos, que eu estava meditando nessa palavra, estudando essa palavra, e algo me chamou a atenção. Dois tipos de situações de Jesus. Jesus imanente, Jesus perto. Jesus transcendente, Jesus longe. Jesus estava imanente quando aconteceu a tempestade, a primeira tempestade, que os discípulos se apavoraram e que Jesus repreendeu o vento, deu ordem ao mar para se calar. Naquela primeira tempestade, Jesus estava dormindo na proa, mas ele não estava desligado do que estava acontecendo. Às vezes você vai ver Jesus dormindo, mas ele está antenado. Ele está vendo, ele está cuidando, ele está trabalhando a teu favor. Naquela tempestade, Jesus era imanente, Jesus estava perto. Mas nessa segunda tempestade, Jesus é transcendente, Jesus está longe. Mas pelo fato dele estar longe, não quer dizer que ele não está cuidando de você. Pelo fato de você não ver ele dentro do barco, não quer dizer que Jesus não está observando o que está acontecendo dentro do teu barco. Então nessa noite, independente de como seja a tua situação, se Jesus está imanente, se ele está perto, ou se Jesus está transcendente, se ele está longe, mas ele não perdeu o controle. Ele está de olho no teu barco. Ele está vendo a situação que está acontecendo no teu barco. O barco pode estar balançando para lá e para cá. Satanás pode dizer assim, vou aproveitar esse vento contrário para balançar mais ainda o barco, para deixar ele e ela bastante, para mexer com a estrutura mesmo, irmão. Aí é que o diabo gosta de mexer com o teu emocional, aí que ele gosta de fazer umas graças para botar um terror psicológico. Mas eu quero dizer para você, ainda que Jesus não esteja dentro do barco, Jesus está olhando para o teu barco. Aleluia. Jesus estava no monte e de repente ele avistou aquele barco e falou, estão em perigo, estou indo lá. Irmão, Jesus não pegou um barquinho para chegar até lá não. Jesus não falou, vou pegar um barco aqui, um jet ski rapidinho e vou chegar lá para poder acalmar aquele vento, para poder repreender aquele vento contrário que está soprando ali para dar vitória aos meus filhos, não, ao meu servo, não. Jesus não fez isso não. Ele foi andando. O controle está sobre os pés dele. E ele foi ali, foram quilômetros e quilômetros andando. Tanto que ele chegou pela madrugada. Mas ele chegou. E a Bíblia vai falar, se eu não me engano, no livro de João, que Jesus toma a dianteira do barco. Olha que coisa linda, irmãos. Ele chega sobre as águas, mas Jesus toma a dianteira
dianteira do barco. Ele chega primeiro que o barco. Aleluia. O barco está ali naquele meio ali, vai, não vai, vai, não vai. Ele vem andando sobre as águas, vem a pé e ainda chega, ainda passa pelo barco e chega na frente, na dianteira do barco e toma o controle da situação. Deus está tomando a dianteira da tua situação hoje. Glória a Deus, amém. Esse é o Jesus que nós servimos. Chegou por diante do barco e falou: peraí, o domínio aqui, o controle é meu. Nessa noite, Jesus está falando contigo. Deixa que do teu barco Jesus cuida. Você só precisa reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Você só vai precisar dizer assim verdadeiramente: Ele é Filho de Deus. Aleluia. Porque mais uma vez Ele se manifestou no meio da tempestade para me dar o livramento. Nessa noite, eu quero orar por você, nós vamos fazer a ceia. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele falou comigo: ore pela igreja. E ministre sobre a igreja, para que eles possam ter fé no meio da tempestade, no meio do vento contrário. Porque muitas vezes, irmão, você vai pensar que esse vento contrário veio porque Deus é mau, porque Deus quer te matar, porque Deus quer te envergonhar, porque Deus quer fazer você, passar vexame no meio do caminho. Mas o Senhor falou: não, o vento contrário é para levar você para o propósito, é para levar você para o caminho da vitória. Não podia ter erro, aquele barco tinha que chegar no lugar onde Jesus mandou. Nessa noite eu quero dizer para você: o teu barco vai chegar aonde Jesus determinou que ele tem que chegar. Ele só soprou o vento para te levar, para te instruir, para despertar você do sono. Porque às vezes a maré vai dando aquele soninho e às vezes a gente vai dormir no meio do percurso, do trajeto, e Jesus quer despertar você para ver o que Ele vai fazer hoje. E eu quero profetizar nessa noite: Jesus está chegando sobre as ondas. As ondas vão falar dos teus problemas, das tuas guerras, das tuas lutas. Se para você está difícil, para Ele não é difícil não. Porque olha como Ele vem sobre elas. Olha como Ele anda sobre elas. Pedro tentou andar sobre as águas, não conseguiu. Porque Pedro era ser humano, era carne. Talvez você está tentando andar por cima dos teus problemas e está afundando. Mas aquele que é poderoso está chegando aí andando sobre as águas. Para dizer para você assim: tu vai chegar no lugar de origem. Quem vai dar direção ao teu barco sou eu. Aleluia. Eu quero te pedir para ficar de pé nessa noite, irmãos. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus está falando conosco neste lugar. O teu mês de abril tem que ser um mês diferente. Aleluia. No meio dessa tempestade, irmãos, ela veio no mês de março, mas no mês de abril, Jesus quer andar sobre as ondas. Jesus está indo ao teu encontro. Tu está com medo porque está no meio da situação e parece que vai dar ruim para você. E você está olhando para um lado e para o outro e não está vendo Jesus. Mas eu quero dizer para você que Ele está indo de encontro a você hoje. Ele está andando sobre as águas hoje. Ele está dizendo que o teu problema está debaixo do pé dele. Está no controle dele. Está no querer dele. E se Ele tomou o controle hoje, ninguém vai poder impedir. Jesus está no controle hoje. O pastor Luiz falou aqui, irmão, sobre a filha dele. Quantos meses nós ficamos ali intercedendo pela Liz, né? Cada processo, cada dia, cada momento. E a mãe achando, não vai conseguir, não vai passar de hoje. Cirurgia aqui, médico fala dali. Mas quem estava vindo sobre as águas era mais poderoso do que o médico, do que o homem, do que o diagnóstico. Tinha alguém vindo sobre as águas, andando e dizendo: peraí que eu vou chegar. O tempo foi passando, a família fica desesperada, irmãos, porque não sabe o que vai acontecer. Mas Ele está chegando, Ele está andando sobre as águas. Descansa teu coração, porque Jesus está chegando. Aleluia. O teu problema está no controle dele. Oh, Jesus maravilhoso. Qual é o teu impossível hoje? Qual é o vento que está soprando contrário a você hoje? Que é para te levar para o propósito. Coloca nas mãos de Jesus. Aleluia.
Coloca sobre a responsabilidade dele. Sabe por quê? Ele mata no peito e diz assim: é comigo mesmo. Colocou na minha mão, confiou em mim. Pode ter certeza que a vitória vai chegar. Aleluia. Pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Aconteceu na vida do pastor. A filha dele estava desenganada, mas o Senhor chegou. E hoje Deus vai chegar também naquilo que está desenganado na tua vida. Aquilo que não tem esperança para você, Jesus vai chegar também. Aleluia. Deixa Ele tomar o controle, que o Senhor está agindo nessa noite. Aleluia. Eu vou estar orando. Toca aquela música Jesus chamou sobre as águas. Vem Jesus sobre as águas. Vai dedilhando aí. E eu vou estar orando, porque o Senhor, Ele vai fazer. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono do vento, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, Espírito de Deus. Minha cara baixar a banda, cantarábia. Aleluia. Qual é o teu problema? Qual é o vento que está soprando contrário ao teu barco? Nessa noite, oh, Jesus marcou encontro contigo neste lugar. Jesus mandou dizer para você que na madrugada Ele vai chegar. O choro dura uma noite, mas ao amanhecer a alegria virá. De manhã já tinha vitória para aqueles discípulos, porque na madrugada Jesus chegou. Na madrugada da tua aflição hoje Jesus vai chegar. Na madrugada hoje dos teus problemas, da tua agonia, olha Ele chegando. Olha Ele chegando. Olha Ele andando sobre as ondas. Olha Ele dizendo que tem o controle do Ele tem o controle da situação nas mãos dele. Jesus tem o controle do teu casamento, da tua família, do teu emprego. Jesus tem o controle da tua casa nas mãos dele. Jesus tem o controle aí na quarta vigília. Olha Ele chegando. Olha Ele chegando na quarta vigília da noite. Quando tu pensou que Ele não vinha, Ele veio. Para dizer para você: olha eu chegando aí. Olha eu chegando aí. Para dar rumo ao teu barco. Oh, na baixar a banda cantarébia. Espírito Santo de Deus, eu te clamo nesta noite. Jesus, tu que está neste lugar. O Jesus do milagre. O Jesus que andou sobre as águas. Ninguém na terra, na face da terra, conseguiu fazer esse feito. Porque só faz, aleluia, andar sobre as águas quem é sobrenatural. E o Jesus do sobrenatural está aqui hoje. Olha aí, Jesus, quantos problemas, quantas causas, quantos embaraços, quantos barcos parecendo que vai afundar, meu Deus. O negócio está ruim, o vento está soprando, as ondas estão, Senhor. Ah, Deus jogando o barco de lá para cá, de cá para lá. Mas nessa noite, Senhor, eu quero, Deus, te pedir, acalma o coração do teu filho, acalma o coração da tua serva, Senhor, porque na quarta vigília da noite, eles vão ter uma surpresa, Senhor, da tua parte. Aleluia. Jesus está chegando. Jesus está chegando com cura, com milagre. Jesus está chegando com renovo. Jesus está chegando com libertação. Jesus está chegando com tempo de cantar. Jesus está chegando com uma porta aberta. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Ele vai te impressionar na madrugada, porque Ele vai chegar e Ele vai fazer o milagre acontecer. Oh, Jesus, nessa noite, Glória a Deus. eu quero te pedir, Senhor, acrescenta fé ao coração do teu filho. Jesus, aleluia. Porque eles estão desesperados no meio do mar. Porque, Senhor, as águas estão agitadas. O problema, Senhor,
Jesus que está chegando para mudar teu cativeiro. Está chegando para dar uma virada. Está chegando para mudar essa situação. Está chegando para te fazer vencedor. Jesus está chegando hoje para te dar vitória, para acalmar o vento, para acalmar o mar. Aleluia, para aquietar teu coração. Não temas, sou eu que estou chegando. Ouça a voz dele, ouça a voz dele. É ele mesmo, não é fantasma, é Jesus chegando para mudar tua história. Ei, carabachuva, Jesus está chegando hoje. Oh, Senhor, glorifica teu nome. Porque no meio desse deserto, no meio dessa prova, no meio dessa luta, dessa guerra, Jesus já tomou o controle. Ele já falou: não temas, porque eu estou chegando. O milagre vai acontecer. Para baixar a banda. Oh, Jesus, Deus de poder e glória, eu te peço, Senhor, fé para que os teus filhos possam ver o milagre acontecer. Oh, Jesus, não é porque tu está longe que tu não está no controle do negócio. Oh, Senhor, mas tu está, Senhor, no governo de tudo. E a vitória, Senhor, virá. E como aqueles discípulos adoraram